Uma garota, Amanda, é sequestrada, levada para um mata remota onde é caçada e, em seguida, torturada e morta diante de câmeras. Quando seu corpo é encontrado, seu irmão Ethan, um podcaster sobre crimes reais de algum sucesso, é informado e volta para sua cidade e, ainda sofrendo pela morte da irmã e não acreditando na polícia, resolve investigar os estranhos eventos que a envolvem. Não demora muito para que ele perceba que está sendo seguido e até mesmo vigiado pelo seu celular e acaba se envolvendo num esquema terrível de mortes online. Apesar da premissa até razoavelmente interessante e sombria, Deep Web, o show da morte é uma produção que não consegue entregar o que se propõe e termina sendo uma reunião de ideias recicladas e clichês ruins que aposta na promessa do choque e do horror para enganar o espectador. Parece que estamos diante de uma história que mistura Jogos Mortais com O Albergue e Os Estranhos, e mais alguns outros filmes. A ideia parecia ser pegar elementos como caçadas de pessoas, psicopatas vestidos de palhaços, tortura e desmembramentos, mortes transmitidas pela web, pessoas pagando pelas mortes, protagonista sendo perseguido por um grupo poderosos que controla as redes, mais psicopatas mascarados atacando de forma quase sobrenatural e misturar tudo numa trama mais ou menos coerente. E bom, não conseguiram. O filme não mantém uma linha condutora e se perde ao tentar manter um clima de suspense e tensão entre sustos ruins e fracos, alguns que nem chegam a assustar de verdade, e tentativas de subtramas e personagens que são totalmente esquecidos. A atuação é quase um capítulo à parte quando existe. Chega a ser vergonhoso ver o protagonista Ethan nas cenas em que deveria mostrar que está sofrendo pela morte da irmã, mas o ator está tão ruim que só consegue fazer expressões que mais parecem causadas por dor de barriga. Kimi Alexander, que interpreta o par amoroso Kate, consegue ser ainda pior, mas podemos também dar um desconto a ela pelo roteiro pavoroso que teve que seguir. Quando aparece o hacker que vai ajudar os mocinhos, então, a vergonha alheia chega a níveis altíssimos. Parece que o tal hacker foi criado por uma pessoa que não sabe o que um hacker faz, ou um computador. A trama não é nem um pouco auxiliada pelo roteiro ruim, que nem mesmo se prestar a ser um mínimo para cenas de susto. Ele desenrola sequências absurdas, que nem precisam de muito para se ver que não fazem sentido algum, como a que Kate insiste em ir trabalhar sozinha, à noite, no ateliê de moda, depois de ter presenciado seu amigo Ethan e ela sendo vigiados e seguidos por pessoas misteriosas e assustadoras. E para piorar, quando chega no ateliê, percebe que o lugar está sem luz, droga de disjuntores, e continua lá, trabalhando no escuro. Ainda temos o roteiro com trocentas incoerências, como os vilões que observam tudo por câmeras em todos os lugares, mas que adequadamente não estão assistindo o mocinho quando ele está fazendo coisas. Como escapar, salvar a mocinha, pegar armas. E devemos dar um destaque para o canivete suíço do mocinho que consegue fazer o que o roteiro quer que ele sirva para fazer, não o que um canivete realmente pode fazer. Além de ter um roteiro que nada mais é do que uma desculpa bem fraca para cenas de medo, o filme também não entrega as tais cenas de medo. Ele poderia ficar um pouco mais interessante se apostasse na violência ou no explícito, no horror, causado por cenas chocantes e terríveis, mas nem isso faz. As tais cenas são fracas, decepcionantes e mal feitas, e nem sequer são do tipo mal feitas engraçadas. Tentam ser realistas e sujas e não vemos nada realmente assustador. E o final tem uma reviravolta que também não surpreende o espectador. Deep Web. O show da morte é uma reunião de elementos genéricos tirados descaradamente de outros filmes, muito mal amarrados e com atuações ruins e cenas de susto e medo que não entregam o que a trama promete. Fica muito a sensação de que se tentou juntar tudo isso só para conseguir uns trocados do público, entrando na onda de uns 2 ou 3 subgêneros de terror. Ethan é um jovem podcaster que não só grava episódios sobre crimes reais, mas também ajuda a expor as negligências das autoridades. Porém, certa noite ele recebe uma ligação de Seattle, sua cidade natal, e descobre que sua irmã está morta.
Sem estruturas, agora Ethan precisará encarar o mundo do true crime de perto. Então, no apartamento da irmã, ele encontra uma pista esquecida pelos policiais. Isso acaba o levando para a Dark Web, especificamente para um site no qual o maior lance de criptomoedas seleciona como uma pessoa raptada será morta ao vivo. Podcaster que não apenas explora histórias de crimes reais, mas também revela as falhas no trabalho policial e os abusos que acontecem ao longo do caminho. Talvez isso não o torne muito popular, mas ele sente que tem algum tipo de missão de expor as coisas. Deep Web Show da Morte é um tipo de filme que costuma me chamar a atenção. Um terror sem traços sobrenaturais, com o objetivo de versar sobre a tara que seres humanos têm por sangue. O problema é que mesmo dentro deste gênero tão específico, há um abismo de qualidade entre os bons e os ruins. Aqui conhecemos um literal show da morte. É um programa da Deep Web que rapta pessoas e então as mata na frente das câmeras, com o público fazendo lances para escolher os atos de violência. A premissa é bacana, mas o filme em si é muito mais uma história de jovens bonitos investigando algo que a polícia não quer fazer. O filme começa com uma moça morrendo no programa, no que é praticamente o único assassinato mais elaborado. Acontece que a vítima era irmã de um carinha que apresenta um popular podcast sobre crimes. Convenhamos, Deep Web Show da Morte já começa óbvio e errado. A primeira e principal vítima acorda numa floresta com uma máquina no peito, em uma cena que parece tirada de Jogos Mortais. Ela então começa a ser caçada, e os vilões injetam alguma coisa nela, que a faz dormir mais uma vez. Ela desperta como a estrela do show da morte. Agora você me diz, por que os bandidos raptam alguém, deixam ela acordar ao relento, apenas para caçarem de novo, colocá-la para dormir mais uma vez, e só então levá-la ao show? E para que servia aquela geringonça presa a seu peito? Da premissa que nos aproxima ao mundo real, é no desenvolvimento que o diretor e roteirista acaba encontrando seus maiores desafios, principalmente para oferecer motivações para as atitudes dos personagens. Nas cenas de terror e horror explícito, ao menos o espectador que gostar desse tipo de filme poderá assistir a cenas bem coreografadas de violência e terror, com direito a mutilação, sangue e luta. Irregular, mas bem intencionado. Deep Web, o show da morte, é um terror para quem gosta de sangue. Algumas coisas são assustadoras por natureza, mas nada se compara ao horror que a vida real pode proporcionar, especialmente em um mundo onde a tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas. O filme Deep Web Show da Morte, The Deep Web Murder Show, nos leva a um território onde o terror não é apenas fruto da imaginação, mas uma possibilidade perturbadoramente real. Ambientado em Seattle, o filme gira em torno de um grupo misterioso que realiza atos de violência extrema, transmitidos ao vivo na Deep Web. Esses horrores são fomentados por usuários anônimos, que oferecem criptomoedas para escolher a próxima atrocidade a ser cometida, tornando-se cúmplices das mortes que assistem. O ponto de partida da trama é o desaparecimento e assassinato de Amanda Mandy Newton, Lauren Jackson, irmã do controverso podcaster Ethan Newton, Aiden Howard. A busca de Ethan pela verdade o leva a uma investigação sombria no submundo digital, onde os executores cibernéticos se escondem sob máscaras de palhaços macabros. O filme apresenta personagens que, embora sejam bem estabelecidos, seguem trajetórias previsíveis. Ethan Newton, como o protagonista, desempenha um papel central na investigação, mas seu desenvolvimento é limitado, o que reflete a simplicidade da narrativa. A ausência de reviravoltas significativas na história também afeta o impacto emocional dos personagens que acabam presos em estereótipos do gênero. Escrito e dirigido por Dan Zachary, o filme é uma homenagem póstuma ao diretor. Deep Web, Show da Morte, se destaca por sua abordagem direta ao tema complexo da Deep Web. No entanto, ao evitar aprofundar os aspectos mais perturbadores desse universo, o filme limita-se a causar um incômodo padrão, comum em títulos de terror. A simplicidade da narrativa, especialmente nos momentos finais, destaca a falta de originalidade
e a dependência de conveniências de roteiro, o que pode prejudicar a imersão do espectador. O roteiro de Zachary, embora tenha uma premissa intrigante, peca por não explorar plenamente o potencial da Deep Web como cenário de terror. A direção, por sua vez, mantém o ritmo do filme, mas falha em criar uma atmosfera verdadeiramente aterrorizante. A simplicidade com que a história é conduzida resulta em uma experiência que, apesar de válida, não atinge o impacto esperado. Deep Web, Show da Morte, oferece uma premissa perturbadora, explorando o lado mais sombrio da internet. No entanto, a falta de profundidade na narrativa e as conveniências de roteiro tornam o filme uma experiência apenas mediana no gênero de terror. O verdadeiro terror do filme reside na ideia de que algo semelhante pode estar acontecendo no mundo real. Um pensamento que é muito mais assustador do que qualquer cena do longa. Curta o vídeo, comente, inscreva-se no canal. Muito obrigado.